Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração segundo a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu sempre fiquei maravilhado com os mágicos, porque os mágicos, eles enganam a nossa cabeça, os nossos olhos, enganam a gente. E cadê o Paulinho? Dá um chego aqui, Paulinho. Dá um chego aqui. Vem aqui mais. Então observem bem. Eu sei que tem gente que sabe, mas observem bem. Olha bem. Tem gente que acha que eu tenho que saber onde é que eu pus, mas tem gente que pensa que eu pus dentro na manga do paletó. Mas não pus não, quer ver? Esta é nova, hein? Não tá no bolso do paletó. Não, não tá. Não tá não. Não tá aqui e nem está aqui. Aqui não. Quer olhar? Tem alguém aí? Você é suspeito, hein? Você se tornou suspeito. Falou que está no bolso do meu paletó. Mas não está. Quer ver onde está? Tá poder nessa mágica aí, viu? O pessoal aqui de trás não viu? Vai ficar para a próxima. Isso aí é para mostrar como o diabo engana. Ele faz parecer que é, mas não é. Você pensa que é, você imagina que é, você briga por aquilo e não é. Ele só engana. Eu sempre entendi que Deus opera muito mais facilmente na vida das pessoas simples. As pessoas de uma certa simplicidade, uma certa forma comum de ser, eu sempre aprendi que Deus opera mais facilmente na vida dessas pessoas. Porque as pessoas mais sofisticadas, mais cheias de ciência, elas questionam mais Deus. E eu, na experiência minha missionária, eu vi Deus operar na vida de pessoas bem simples, rápido, fácil e grandes milagres. Mas na vida da pessoa mais aculturada, mais sofisticada, mais cheia de ciências e tudo mais, parece que Deus, para abençoar essas pessoas, precisa primeiro destituí-las desse estado de espírito sofisticado e trazê-las para a simplicidade, a fim de que sejam abençoadas. Eu ouvi um certo professor, um homem que representa o Itamaraty, já representou o Itamaraty em missões diplomáticas no exterior, e ele dizia assim: eu nunca acreditei em Deus por um versículo, porque a Bíblia diz: Deus é Deus de eternidade a eternidade. Eternidade não pode ser mais que uma. Como ele pode ser Deus de eternidade a eternidade? Porque a eternidade é uma só e ela não tem fim. E esse professor, ele questionava Deus e questionava a Bíblia por causa disto. Mas um dia,
Deus falou com ele enquanto ele dormia. No dia seguinte, ele leu a Bíblia, foi a uma igreja e se converteu. Mas ele se converteu por causa do mesmo versículo. No sonho disse Deus a ele: eu sou Deus de eternidade a eternidade, porque eu sou maior do que a eternidade, e uma eternidade só é pouca para mim. Por isso, eu que criei a eternidade, sou Deus da eternidade, me dou o luxo de ser Deus de eternidade a eternidade. Por isso, eu, me lembrando das palavras do Senhor Jesus, que diz: bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer. Bem-aventurado é aquele que não precisa questionar Deus para poder acreditar. E eu sou um daqueles simplórios da cidadezinha do interior, caipira da roça, que me criei nas ruas poeirentas da minha vila. Eu acreditei. Por que eu acreditei? Porque acreditei. E o Senhor Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas foi o Espírito. O Espírito do Senhor, ele anda melhor no coração do simples, de coração bom. O Espírito do Senhor se move melhor quando nós não amarramos, não tentamos amarrar a sua caminhada na nossa vida. Quando tentamos ir pelo caminho da sofisticação e tentar mergulhar pelo infinito da matemática e dizer: se Deus é Deus, eu vou ter que provar pela matemática. Me lembro de um engenheiro que hoje mora nos Estados Unidos, e ele disse: Antônio, enquanto os homens tentam chegar até Deus, e fazendo um parênteses, um dos homens que hoje se assentam na cadeira de Einstein, de Isaac Newton, que é um cientista todo paralítico, chamado Stephen Hawking, ele diz: nós hoje na ciência estamos procurando descobrir a fórmula única que explica o macrocosmos e o microcosmos. E o dia que nós descobrirmos isto, teremos sondado a mente de Deus. Porque hoje há uma lei, há algumas teorias para entender o universo, o macrocosmos. E há uma outra teoria para entender o microcosmos. Ele disse: se isto estivesse certo, teríamos uma só. E nós estamos, como cientistas, tentando descobrir e sondar a mente de Deus. Mas isso é impossível. Ninguém pode sondar a mente de Deus. O pouco que nós temos na Bíblia, que aliás tiraram minha Bíblia daqui, o pouco que nós temos na Bíblia é apenas o suficiente, disse João, para que vos saibais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas toda a Bíblia, se coubesse no nosso entendimento e na nossa cabeça, ainda seria insuficiente para os insondáveis caminhos de Deus. E esse engenheiro, amigo meu, diz que os homens sofisticados, os homens de ciência, os homens de grande cultura, tentam entender Deus para crer nele por caminhos matemáticos, passo a passo, de uma forma impossível. Então diz esse engenheiro, que é um físico, um homem de uma grande cultura, ele diz: o dia depois de milhões de anos, quando os homens pesquisadores chegarem no alto do monte, eles vão encontrar um crente de Bíblia aberta dizendo assim: eu não falei para vocês? Não falei para vocês, só que vocês levaram uma eternidade para chegar aqui, e eu cheguei assim, olha, porque apenas acreditei. Mas as pessoas simples, se elas têm um lugar especial no coração de Deus,
elas também têm algumas dificuldades que os mais sofisticados não têm. Quero contar uma historinha para vocês, mas quero ver se vocês conseguem entender a simplicidade de um homem, que até faz dele um sonhador, porque o simples, ele é muito sonhador. Os mais sofisticados sonham, mas não têm o privilégio de sonhar tanto quanto o simples, porque o simples, nada tendo de ciência, ele vive na sua simplicidade e no sonho. Agora escutem bem a história de um simples, um sonhador. Quero que vocês prestem bem atenção, que eu vou ler numa linguagem um pouco lírica, um pouco poética, escrita por um grande pensador oriental. Ele diz: uma vez chegou do deserto até a grande cidade de Sharria um homem que era um sonhador, e nada possuía além de sua roupa e de um bordão. E enquanto ia extasiado andando pelas ruas de Sharria, contemplava intimidado e maravilhado os templos, as torres e os palácios, pois a cidade de Sharria era de suma beleza. E ele falava muitas vezes aos transeuntes, indagando-lhes acerca da cidade, mas eles não lhes entendiam a língua, nem ele os entendiam. Ao meio-dia, parou diante de uma grande hospedaria, e era construída de mármore amarelo, e havia gente entrando e saindo livremente. Isto deve ser um santuário, disse consigo, e entrou também. Mas qual foi a sua surpresa ao entrar? Encontrou-se num salão de grande esplendor, com grande número de homens e mulheres sentados em volta de numerosas mesas. Estavam comendo, bebendo e ouvindo músicos. Não, disse o sonhador, isso não é um culto religioso. Deve ser uma festa dada pelo príncipe ao povo, em comemoração de um grande acontecimento. Nesse momento, um homem que ele tomou pelo servo do príncipe, aproximou-se e convidou-o a sentar-se. E serviram-lhe carne, vinho e excelentes doces. Quando ficou satisfeito, o sonhador levantou-se para partir. À porta foi detido por um homem enorme, magnificamente ataviado. Com certeza, esse é o próprio príncipe, disse consigo o sonhador. E curvou-se ante o homem e agradeceu-lhe. Então o homem enorme disse na língua da cidade: cavalheiro, o senhor não pagou o seu almoço. E o sonhador não compreendeu, e agradeceu outra vez calorosamente. Então o homem enorme observou-o com mais atenção, e viu que ele era um forasteiro, pobremente vestido. Com certeza não tinha como pagar a refeição. Então o homem enorme bateu palmas e surgiram 4 guardas da cidade. E estes ouviram o que disse o homem enorme. Então puseram o sonhador entre eles, ficando 2 de cada lado. E o sonhador notou o caráter cerimonioso de seus trajes e de suas maneiras, e olhou para eles com prazer. Estes, observou, são homens distintos. E caminharam juntos até o tribunal e entraram. O sonhador viu diante de si, sentado num trono, um homem venerável, de barba cheia, vestido majestosamente, e pensou que fosse o rei, e alegrou-se de ter sido trazido ante ele. Então os guardas relataram ao juiz que era o homem
que era o homem venerável, a acusação contra o sonhador. E o juiz designou 2 advogados, um para apresentar a acusação, o outro para defender o forasteiro. E os advogados levantaram-se, um após o outro, e expuseram seus argumentos. E o sonhador pensou que estava ouvindo discursos de boas-vindas, e seu coração encheu-se de gratidão para com o rei e o príncipe por tudo que lhe vinha sendo feito. Então foi proferida a sentença contra o sonhador. Seu crime devia ser escrito numa tabuinha, a ser pendurada a seu pescoço, e ele seria levado através da cidade, montado num cavalo e nu, com um tocador de trombeta e um tocador de bombo à sua frente. E a sentença foi imediatamente executada. E o sonhador foi levado pela cidade num cavalo e nu, com um tocador de trombeta e um tocador de bombo à sua frente. Os habitantes eram atraídos pelos sons dos instrumentos, e quando viam o sonhador, riam-se, e as crianças sorriam atrás dele em grupo, de rua em rua. E o coração do sonhador estava cheio de êxtase, e seus olhos brilhavam, pois para ele a tabuinha era um sinal de bênção do rei, e a procissão era em sua honra. Então, enquanto cavalgava, viu no meio da multidão um homem que era do deserto, igual a ele, e seu coração encheu-se de alegria, e ele chamou-o com um brado: amigo, amigo, onde estamos? Que cidade de sonho é esta? E que raça de pródigos hospedeiros festejam um hóspede inesperado em seus palácios? Seus príncipes lhe fazem companhia, seu rei manda pendurar um sinal de honra em seu pescoço e abre-lhe a hospitalidade. Que cidade descida dos céus! E aquele que era também do deserto não respondeu, sorriu apenas e balançou levemente a cabeça, e a procissão seguiu. E a face do sonhador estava erguida, e seus olhos rebrilhavam. Esse é o sonhador que não se apercebe do que está acontecendo, por causa da sua muitíssima simplicidade e da cultura de onde ele viera. É um exemplo para que se perceba que muitas vezes a pureza e a simplicidade não percebe a malignidade e a maldade do mundo que lhe rodeia. E o Senhor Jesus ensinou para nós, os crentes, uma coisa: sede prudente como a serpente, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Nós temos que aprender isso. O coração simples não é necessariamente sinônimo, eu diria, de burrice. Não é necessariamente sinônimo de falta de prudência e de falta de cuidado. Mas em Romanos, no capítulo 8, verso 18, o apóstolo São Paulo diz: tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ainda em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, diz: porque agora vemos em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele faz uma colocação, e eu quero comentar a introdução disso, que nada tem a ver com a história do sonhador. Vocês sabem que neste seminário nós ouvimos majestosas pregações, e todas elas bonitas, lindas e dignas de serem colocadas no coração e levadas para o nosso lar, para a nossa casa, e meditar nelas. As pregações que acontecem num seminário como este são pregações inesquecíveis.
Os irmãos correm lá fora, compram fita, os irmãos anotam e os irmãos vão para casa e eles conseguem distinguir pregador por pregador. O Jim Swaggart, que arrebatou esta plateia pelo Espírito de Deus que lhe deu uma mensagem. Foi o outro pregador da manhã, o outro de ontem e assim por diante. Porém, quando pensamos que a nossa vida de servo de Deus está experimentando o máximo do gozo, e quando já estamos discernindo como é Deus, a face de Deus, que jeito Ele é, nada ainda, não passamos ainda da mediocridade, porque ainda é medíocre nas nossas cabeças o entendimento do que seja Deus, como é Deus, como Ele age, como Ele faz. Nós temos lido nos Evangelhos e no Velho Testamento as ações de Deus, como Ele opera. Ele chega a dizer: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele nem coloca regra para a sua misericórdia, porque Ele próprio determina a regra quando for necessário e no tempo oportuno. Às vezes não entendemos porque Deus é tão bom com uma pessoa que não presta, e não é tão bom com uma pessoa que parece ser tão santa e fala tanto em línguas estranhas. Mas é que Deus, Ele tem sua própria regra. Ele estabelece na sua palavra caminhos, leis, mandamentos e ensinamentos. E Ele é fiel a isto que Ele mesmo disse. Mas reserva para si uma área que não podemos sondar e nem podemos perceber. E nesta área onde Ele reserva para si, Ele decide de quem vai ter misericórdia. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas Senhor, mas como é isso? De quem eu tiver. Mas Senhor, explica para nós. O Senhor vai ter misericórdia de quem? Do Antônio, do Pedro, de quem eu tiver. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E esses traços que vão pincelando para nós a fisionomia de Deus, a imagem de Deus, nos parece um Deus extraordinariamente grande e imenso. Mas vocês estão enganados. Ele não é grande e nem imenso. Ele supera tudo isso. A nossa imaginação não chega lá, porque Ele transcende o mais sofisticado de todos os raciocínios, porque o Deus, Ele vai além de tudo aquilo que nós imaginamos. O que conhecemos aqui é um pouquinho do seu amor, é um pouquinho da sua misericórdia. E por esse pratinho de misericórdia que Ele, digo na estatura de Deus, e por esse pouco de misericórdia, o nosso coração salta, a nossa garganta grita, as nossas mãos aplaudem, e quase morremos aqui de falar línguas estranhas. Choramos e saímos até mole deste auditório, porque Deus falou, porque Deus operou. E quando dizemos que o pregador que aqui pregou, seja Antônio, Pedro, João ou Jimmy, que é um grande pregador e que tem todo o poder de Deus, eu lhes digo, não experimentaram ainda nem o começo do que Deus tem para todos nós. E nem Deus manifestaria neste auditório a plenitude do seu poder, porque nós não suportaríamos na nossa corruptibilidade humana, não suportaríamos. Por isso Ele achou por bem que um dia Ele vai transformar esta igreja num corpo de glória, para que em corpo de glória possam suportar um pouco mais do seu amor, da sua misericórdia e do seu poder. Neste corpo corrupto, onde as nossas emoções afloram com a facilidade danada, gritamos, pulamos, choramos, aplaudimos, não queremos ir embora, lamentamos quando o seminário termina. Mas o que Deus tem para nós é muito maior e imenso. Hoje, diz Paulo, nós vemos como que por espelho. Vocês pensam mesmo que já viram a Deus? Pensam mesmo que nos mais excelentes momentos de comunhão, de
oração, de culto, vocês já contemplaram a beleza, a plenitude e a face de Deus? Não contemplaram, não contemplamos. E quando dizemos, temos uma experiência pessoal com Deus, vimos Deus face a face no culto, na reunião do seminário, isso é apenas uma forma relativa de se falar, porque o dia que vermos a Deus da forma como Ele é, na sua plenitude, nós teríamos que ter olhos para ficar pelo menos 5 minutos olhando para o sol. Alguém já olhou para o sol aqui 5 minutos? Não olha não. Tem uma irmã ontem aí que é médica, estava conversando comigo. Pergunto para ela, não olhe para o sol muito tempo, que senão você fica cego, porque os teus olhos são corruptos. Os teus olhos não têm a perfeição e a competência para fixar-se no embaixador de Deus, quanto mais em Deus. Você não tem competência para isso. Mas de qualquer forma, agradecemos ao Senhor, o grande dono do universo, o Criador de todas as coisas, por essas pequenas porções de poder, de bênção e de graça que Ele tem nos dado ao longo da nossa conversão, nos nossos cultos, nos nossos momentos de orações. Ele tem suprido nossas necessidades e nos abençoado, mas isso é pouquinho, porque por enquanto nós apenas o vemos como que por espelho. Mas tem uma coisa, Ele não nos vê como que por espelho, Ele nos vê de maneira total e profunda, de tal maneira que se comparasse o diabo olhando para nós e o Senhor olhando para nós, o diabo não passaria de um cego, porque não pode ver a profundidade do nosso ser, da nossa alma, da nossa necessidade e dos nossos problemas. Mas o Senhor, quando nos contempla, Ele passa com a sua visão de raio-x e Ele conhece a necessidade de cada célula, Ele conhece os registros de cada gene, Ele sabe de tudo sobre nós. Por isso o maior especialista em ser humano chama-se Jesus Cristo. O maior especialista em homem chama-se Jesus Cristo. E sabendo que não há nenhum especialista aqui, nem antes da nossa geração, e nem haverá depois, Ele preveniu para que os homens não fizessem certas besteiras. Ele disse, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Não julgueis por quê? Porque eu não sei o que se passa no seu coração. Nem o diabo sabe. Ele fica tentando adivinhar, porque ele é um grande psicólogo. Os psicólogos são uma maravilha, é uma necessidade da ciência à face da terra. Mas você vai no psicólogo para que ele resolva os teus traumas e os teus problemas. Você fica lá 60 dias sentado na cadeira e ele fica te ouvindo. Ele anota. Acabamos descobrindo que o psicólogo é uma necessidade da ciência, é uma necessidade para ajudar no comportamento e nos traumas humanos, mas o psicólogo, ele está mais ou menos na situação do diabo. Agora, quero dizer aos irmãos psicólogos aqui, que de forma alguma eu estou comparando você com o diabo. Eu estou falando apenas com referência à incompetência de conhecer a alma humana. Só um conhece a alma humana, o Senhor Jesus Cristo. Só um conhece a alma humana, o Senhor Jesus Cristo. É o que eu disse. O diabo, o que ele faz? Ele fica olhando, ele é psicólogo. Na verdade ele tem muito poder, mas eu duvido que foi-lhe dado poder para ler o nosso pensamento. Duvido que foi-lhe dado poder para conhecer os segredos mais íntimos da nossa alma. Duvido que o diabo recebeu de Deus a competência, a capacidade e a autoridade de saber o que se passa verdadeiramente no nosso mundo interior.
Mas ele fica como psicólogo, tentando saber. Ele vai somando, ele vai percebendo, pela nossa feição, pelo nosso cabelo, pelo nosso jeito, pelo nosso modo de fazer. Então ele deduz, ele fala: essa pessoa já está no buraco, vou acabar e vou abrir um outro buraco para ela. Mas o Senhor conhece mesmo. Ele é o expert. Ele nos conhece na totalidade e na profundidade. Mas Paulo diz, para dizer que nós não conhecemos Deus ainda, que o que nós vimos até agora não passa de uma pálida imagem do poder infinito e imenso de Deus. Ele diz em Coríntios: porque agora vemos em espelho. E ele diz: obscuramente. Ou seja, o que nós conhecemos ainda de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, que já satisfaz a nossa alma de forma grandiosa, é apenas obscuridade, perto daquilo que Ele tem para nos revelar no dia próprio, na ocasião própria. E eu duvido que este ser corrupto, revestido da corruptibilidade, vai ter condições de ver algo maior do que isso, enquanto, disse Paulo, este ser corrupto não se revestir da incorruptibilidade, enquanto este ser mortal não se revestir da imortalidade. Para entendermos um pouco mais a Deus, vai precisar uma reforma. Vai reformar do pé até a cabeça. E para não confundir, até o nosso nome vai ser mudado. Porque João pode não aguentar o poder de Deus. E diz lá que o nome de cada um não foi ainda revelado, vai ser revelado, ninguém sabe. Como o meu tempo passa, eu queria deixar para vocês, na esperança de que vocês estejam entendendo aquilo que estou me esforçando para transmitir, eu quero deixar para vocês algumas palavras de um dos mais famosos teólogos da história cristã. É um dos. Tomás de Aquino, quando comenta 1 Coríntios, ele comenta assim, prestem atenção, porque isso que vou ler é muito rico. Ele comenta: porque agora vemos em espelho, estamos vendo Deus como apenas uma imagem, obscuramente, mas naquele dia nós o veremos face a face. Agora conheço em parte, vocês viram isso? Só conhecemos em parte. E não é Antônio que disse isso, foi Paulo, um dos mais profundos teólogos e intérprete do cristianismo. Ele diz: conheço em parte, mas um dia eu o conhecerei como eu sou conhecido dele. Ele diz, Tomás de Aquino, ele diz: o homem, ele diz, o homem natural, a criação inteira e todos os seres humanos é um espelho. A ordem, a beleza, a grandeza que Deus espalhou sobre suas obras nos fazem conhecer a sua sabedoria, sua verdade e sua divina infinitude. Esse é o conhecimento que se tem, chamado visão em um espelho. O que é, portanto, a face de Deus. Aí Tomás de Aquino, que ele mesmo se pergunta: o que é então a visão face a face? Ele responde: quando vemos em espelho, não vemos a própria coisa. Quando você olha no espelho, aquele que está no espelho não é você, é a coisa refletida. Ou seja, digamos, corrigindo, é você, mas apenas refletido. Ele diz: quando vemos em espelho, não vemos a própria coisa, senão sua imagem. Mas quando vemos face a face, vemos a própria coisa tal como ela é.
Quando o apóstolo diz que na pátria celestial veremos a Deus face a face, quer dizer que veremos a essência de Deus. Do mesmo modo como Deus conhece a minha essência, conhecerei também a Deus em sua essência. Mas só lá, somente transformados em corpos incorruptíveis, em corpo de glória. Deus é espírito, mas está ainda, vejam bem essa definição. Você fala, Deus é espírito, fraca definição. Deus é amor. A palavra por si só ela é incrível. Mas vejam bem, Deus é espírito, mas está ainda mais além do espírito. É o Pai da verdade. Mas é mais que a verdade, é maior do que ela. É o Pai da sabedoria, mas é melhor do que a sabedoria. Entenderam isso? Deus é sabedoria, mas digamos, Pai da sabedoria, mas é mais do que sabedoria. Deus é vida, mas é maior que a vida. Deus é ser, mas está além do ser. Agostinho, o grande teólogo, comentou que em nosso estado presente, do jeito que nós somos hoje, nossos olhos físicos não estão organizados para contemplar o sol visível, porém só para olhar o mundo sob a luz desse sol. Os olhos não suportarão olhar a fonte de luz, e sim os objetos iluminados pelos raios dessa fonte. Este fato está cheio de uma profunda significação. Ocorre o mesmo com a nossa alma. Eu não poderia ver Deus face a face aqui agora. Eu não estou organizado biologicamente, nem espiritualmente, nem psicologicamente para isso. Ninguém aqui está organizado fisicamente, biologicamente, espiritualmente, psicologicamente para contemplar. Mas já que eu não posso fixar meus olhos no sol, então eu fixo os meus olhos nos objetos que este sol ilumina. Já que eu não posso fixar os meus olhos em Deus, na sua essência, porque eu não o conheço na sua essência, nem poderia, então eu fixo os meus olhos nos objetos que Ele encheu de poder, que são todos vocês aqui. Todos vocês são iluminados pelo sol, que eu não posso contemplar com os meus olhos. Vocês têm o sol de Deus na vossa vida, ou seja, o poder do Espírito Santo. Eu não posso olhar para Ele se Ele aparecesse para mim face a face. Alguém diz assim, mas Moisés viu Ele face a face. Ninguém viu mesmo, porque se visse morreria na hora. Não teria jeito. Não teria jeito. Aquilo que viram é pálida imagem do que Ele é. Santo Agostinho ainda diz: como conhecer a Deus? Aí ele faz uma coisa, ele faz uma observação aqui um pouquinho sofisticada. Observem bem. Qual é o itinerário? Você conhece o itinerário do ônibus? Ele sai do bairro Santa Rita, vai até no bairro Caxingolê. Esse é o itinerário do ônibus. Mas olhem bem, qual é o itinerário da razão? Desde a cegueira e a ignorância em que nascemos até a visão de Deus. Embora caídos, o ser humano não está definitivamente separado da fonte eterna. Embora caídos, o ser humano não está separado definitivamente da fonte eterna. Deus abriu-lhe uma porta de regresso a Ele mesmo, Jesus Cristo. Deus abriu uma porta de regresso para todos nós, de volta para Ele, de onde saímos e a quem pertencemos. E esta porta que Ele abriu chama-se Jesus Cristo.
todos consciente ou inconscientemente buscam esse reencontro com Deus. Perceberam isso? Todos consciente ou inconscientemente buscamos esse reencontro com Deus. Esse reencontro com Deus. E eu vou lhes dizer como é. Vocês, todos e nós aqui, graças a Deus, Ele se manifestou para nós, nos chamou e estamos na sua presença. Estamos de regresso. Boemia, cai fora. Nós estamos de regresso para o nosso Deus. Estamos de regresso. Mas aí fora muitos ímpios, incrédulos, ateus, eles não sabem o que estão fazendo. Mas sem perceber e sem querer, eles acabam rodeando a chama. Como a borboleta no dizer de Naimi, escritor oriental, que dizia: a borboleta foge do fogo para o fogo onde se queima. O homem foge de Deus para Deus onde se aniquila. Ou seja, quando acendemos uma lamparina na roça, enche de bichinho que voa na direção da chama, e quando percebe que a chama é real, fogem da chama, porque não pode suportar sua realidade que queima, mas acabam voltando atraídos pela luminosidade da chama, e entram no meio dela e se queimam. A borboleta foge do fogo para o fogo onde se queima, e o homem foge de Deus para Deus onde se aniquila. As palavras com que esse grande pesquisador dos mistérios divinos registrou o esforço de sua imensa busca são dignas de serem reproduzidas aqui. Vou reproduzir para vocês. Agora termino com isso, porque o meu horário já passou. Espero que todos os senhores que aqui estão entendam, com as palavras finais que vou falar, que este seminário é poderoso, é bonito, é maravilhoso. Vou repetir enfadonhamente. Todos vocês cantam, adoram, choram, deitam no chão, se jogam de costa, planta bananeira e gritam aleluia. Mas que coisa maravilhosa, estamos sentindo a presença de Deus. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Um abraço em Deus. Eu estou vendo Deus, eu estou sentindo Deus. Tudo isso que vocês já viram até agora, e tudo isso que vocês já sentiram até agora, é absolutamente uma migalha que caiu da mesa do nosso Senhor. Chega a mulher e diz que queria uma graça, uma bênção dele. Ele diz: mulher, ela não era judia, não é certo eu tirar a migalha, tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela então diz assim: como nós, você pensa que nós chegamos aqui no ponto que nós estamos como os filhos de Deus, baseado no quê? Nós também dissemos um dia, foi com outras palavras, mas dissemos: mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, ele foi firme, ele veio para a casa de Israel, ele veio para os filhos e para a família. Mas os filhos rejeitaram, diz João no seu evangelho no 1º capítulo. Eles rejeitaram, mas a todos quantos o receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus não veio para o brasileiro, nem para o americano, nem para o chinês, nem para o alemão. Ele veio para a casa de Israel, para os filhos da promessa. Ele veio para os judeus. Mas os judeus idiotas, burros, que me desculpe se tem algum judeu aqui, porque se tem e você aceitou Jesus, você saiu da burrice.
mas rejeitando o Senhor Jesus, agora o Senhor Jesus faz, sabe o que? Começa pela mulher, já joga as primeiras migalhas para a mulher ímpia, aquela que não era de Deus, não tinha promessa e não provinha da nação eleita. A nação eleita rejeitava. Então agora o Senhor Jesus cumpre o seu ministério, chama Paulo, chama o homem chamado Saulo, transforma, muda de Saulo para Paulo e coloca Paulo para ir pregar para os brasileiros, os americanos, os alemães, os chineses. Aliás, ele foi levar herança para aqueles que não tinham, pois os que tinham chutaram, não queriam, abandonaram. E hoje nós que aqui estamos gentios, apenas de nascença, mas hoje somos servos de Deus de coração, filhos adotados, filhos abençoados, nós fomos chamados. Fomos chamados. E os judeus que na época da crucificação diz: olha, que recaia sobre nós, se esse homem é de Deus mesmo, se é filho de Deus, recaia sobre nós. Tudo isso recaiu, e estão lá 2000 anos e ainda continua chovendo miséria em cima deles. E só são uma nação vitoriosa em aspectos políticos, em aspectos, digamos assim, civis, sociais, porque ainda assim a aliança de Deus continua firme com eles. E o Senhor um dia fará aquilo que tiver que fazer. Mas vocês não viram nada. Ainda não é assim. Como é o seu Deus? Você sabe como é o seu Deus? Ele é o quê? Então, Agostinho dá as palavras finais. E quero que vocês prestem bem atenção nisto, para que vocês gozem destas deliciosas palavras da definição de Santo Agostinho. Ele diz: quando eu busco a meu Deus, não busco uma forma de corpo, nem formosura transitória, nem brancura de luz, nem melodia de canto, nem perfume de flores, nem ungüentos aromáticos, nem mel, nem maná deleitável ao paladar, nem outra coisa que possa ser tocada ou abraçada. Nada disso busco quando busco a meu Deus. Porém, acima de tudo isto, busco uma luz sobre toda luz, que os olhos não veem, e uma voz sobre toda voz que os ouvidos não ouvem, e um perfume sobre todo perfume que o nariz não sente, e uma doçura sobre toda doçura que o paladar não conhece, e um abraço sobre todos os abraços que o tato não alcança. Porque essa luz resplandece onde não há lugar, e a voz soa onde a voz de Deus soa, onde o ar não a leva, e este perfume de Deus é sentido onde o vento não derrama, e este sabor deleita onde não há paladar, e este abraço de Deus é recebido onde nunca mais será desfeito. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Fique em pé no vosso lugar. Antes de eu passar para o irmão Anderson.